Olá, crianças, vamos estudar? Sexta-feira, dia 25, vamos para a nossa sequência didática da produção e destino do lixo, páginas 202 e 3. Nós vamos fazer leitura do texto e responder algumas questões. Atividade 2D, leitura de texto. 1. Leia com atenção. Após a leitura, discuta com os colegas sobre o tema abordado. Nesta sequência, nós estamos aprendendo muitas coisas a respeito do lixo, não é? E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos ler esse texto, olhem só, buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. E depois vamos responder a algumas questões. Olhe, e não pulem nenhuma etapa do vídeo, pois é importante nós fazermos isso juntos. A primeira aqui, o que é o conceito dos 3 R's? Então, é algo para nós ficarmos atentos na leitura do texto. Quais são as ações que estão associadas aos 3 R's? O que são os 3 R's, né? O que o texto quis dizer com o trecho? Substituição de hábitos consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e à sua degradação. O que será que está falando sobre isso lá no texto? Quais são os materiais recicláveis citados no texto? Outra coisa que nós vamos procurar. E por que é importante reciclar? Tá bem? Então, nós temos agora a clareza que nós leremos esse texto para nos aprofundarmos sobre essa questão do lixo e também para responder as questões ao lado. Então, vamos lá. Buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. Toda a sociedade é responsável pelo destino do lixo, mas para organizar o processo de cuidados com o lixo, as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitudes. Então, aqui diz que para organizar o processo de cuidados com o lixo, o que as pessoas precisam ter? Comprometimento e mudanças de atitudes. Uma vez que se tornou um problema ambiental e necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas. Um dos caminhos é refletir sobre a cultura do consumismo. Você já ouviu falar da cultura do consumismo? É uma das questões, né, que nós temos que resolver. Olha, por que aqui nós grifamos que precisa dessa mudança? Olha, porque tudo isso se tornou um problema ambiental, né? Então, ele necessita de novas estratégias e aqui diz que um dos caminhos é o quê? Refletir sobre a cultura do consumismo. Vamos ver se a gente descobre o que é isso? Cultura do consumismo. A valorização da acumulação e do consumo de mercadorias podem ser compreendida com a cultura consumista. Atualmente, na nossa sociedade, temos a cultura do consumo, ou seja, as pessoas valorizam muito o consumo, a acumulação e a compra de produtos que são considerados como sendo mais novos e inovadores. A acumulação pode desencadear o desperdício e a discriminação das pessoas que não podem comprar. O aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais, evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. Então, o que é, gente, essa cultura consumista? É quando as pessoas valorizam muito o consumo, né? E a acumulação, vão comprando coisas assim aleatoriamente. E o que acontece? Desencadeia o quê? O desperdício, né? Às vezes tem tantas as coisas que as pessoas compram e acaba jogando fora. Como também a discriminação das pessoas que não podem comprar.
certo? E aqui ainda fala sobre o aproveitamento do lixo. O que fala? Que o aproveitamento do lixo pode trazer benefícios. E aqui tem os exemplos que estão sendo citados. E afinal, o que fazer com o lixo? A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo. Desde a retirada da matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso, até a hora em que o produto não serve mais e é jogado fora. Para reduzir a produção de lixo, é utilizado o princípio 3Rs: redução, reutilização e reciclagem. Trata-se da abordagem da questão de embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia e que, após o uso, pode ser reciclado. As soluções para reduzir o lixo depois de produzido vêm sendo experimentadas intensamente em diversos países e no Brasil também. O que você tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Olha, esse texto foi retirado da Secretaria do Meio Ambiente, da Coordenadoria da Educação Ambiental, é um guia pedagógico do lixo. Está na 6ª edição, foi produzida em São Paulo em 2011. E aqui tem as páginas onde ele se encontra. Mas, voltando a esse texto, o que está falando aqui? Olha, tem muitas coisas importantes. Embora a Pro só tenha grifado até agora sobre os 3Rs, fala, gente, qualquer transformações de bens naturais gera lixo. E ainda intensifica, fala que desde a retirada da matéria-prima da natureza, né, conforme ele vai sendo produzido, até a hora de jogar fora, tudo isso, o que acontece? Gera lixo. E para reduzir a produção do lixo, é utilizado o princípio dos 3Rs, que é o quê? Redução, ou seja, não transformar tantas coisas. Reutilização, reutilizar o que já tem. E reciclagem, é quando você pega uma coisa e transforma em outra, né, para outro fim. Trata-se da abordagem da questão de embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia. O que nós vimos então nesse texto? Que é para buscar então esses caminhos e possibilidades para o destino do lixo, vem desde você não produzir o lixo, né, não reduzir, reutilizar e fazer a reciclagem do mesmo. Vamos responder as questões? O que é o conceito dos 3Rs? Olhem, aqui, nesta parte, diz claramente que é para o quê? Olha, para reduzir a produção de lixo é utilizado o princípio 3Rs. Então, é para isso, ó, para reduzir a produção do lixo. Bem, e por quê? Porque nós vimos, né, que quando se produz algum produto, já se produz o lixo junto. Então, aqui na questão posterior, que tem assim, ó, quais são as ações que estão associadas aos 3Rs? Aqui já diz redução, reutilização e reciclagem. Então, vamos colocar e explicar cada um deles. Bem, nessa questão, então, são o quê? Quais são as ações? A primeira é reduzir, certo? A produção de produtos. Por que vai ficar produzindo tantas coisas? Se a gente sabe que a cada produto produzido, ele gera lixo. Reutilizar, ou seja, reutilizar aqueles que já estão produzidos. Muitos produtos podem ser utilizados, que foram criados para uma finalidade, podem ser reutilizados em outras. Por exemplo, uma garrafa PET. Quanta gente não reutiliza a garrafa de refrigerante para se colocar água na geladeira? É uma reutilização. É só um exemplo. Nós temos que tomar cuidado, porque se o galão, por exemplo, for proveniente, né, de um agrotóxico, ele não pode ser reutilizado. Ele deve ter aquele destino
adequado, né? Que nós vimos na aula anterior, deve ser direcionado para o lixo certo. Reciclar, o que é reciclar? É transformar o produto novamente em matéria-prima. Por exemplo, o plástico. Hoje nós temos um grande consumo de plástico e o plástico é reciclável, certo? O vidro, metais, pilhas, baterias, pneus, então tem muitas coisas que podem ser recicladas. Por que vai lá na natureza retirar a matéria-prima para produzi-los se a gente pode reciclar? Então, são essas ações que estão ligadas aos 3 R's. O que o texto quis dizer com o trecho substituição de hábitos consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e sua degradação? Olha, é uma resposta que a gente pode retirá-la de vários lugares, porque aqui, olha, quando diz que precisa se buscar soluções adequadas, que precisa se refletir, as pessoas têm que se comprometer. Bem, a primeira coisa para que tenha essa substituição, o que as pessoas precisam saber? Que o lixo, gente, tornou-se um problema ambiental, é um problema de todos. Não é um problema só das pessoas responsáveis pelo setor público, e sim de todos nós que produzimos esse lixo, certo? É a primeira coisa para substituir. E depois, as pessoas precisam se comprometer, elas precisam mudar de atitude, elas precisam pensar, refletir sobre esses problemas, não é? Porque senão vai haver essa mudança, vai haver essa substituição, as pessoas precisam parar de comprar sem saber, sem limite, né? De comprar sem medida e acumular o lixo. Isso tudo é que vai o quê? Causar essa substituição de hábitos consumistas por uma atitude mais consciente. Bem, aqui daria para se falar muito, né? O texto oferece muitos argumentos, mas eu coloquei algumas coisas. Vamos ver, talvez vocês tenham colocado um pouco diferente, não é? Olha, reconhecer que o lixo é um problema ambiental. Ele é um problema ambiental. E é provocado por quem? Por nós. Nós também somos responsáveis. E o que nós temos que fazer, olha, para que tenha essa substituição de hábitos consumistas por uma atitude consciente? Nós temos que refletir, ou seja, pensar nesse problema. Temos que nos comprometer. Eu tenho que consumir menos lixo, eu tenho que dar um destino adequado ao lixo produzido, eu posso reduzir, reutilizar, reciclar, não é? E, com isso, mudar nossas atitudes. Mudar as nossas atitudes frente ao lixo é fazer o quê? Uso desses 3 R's. É nós nos colocarmos como produtores de lixo e pensar o que cada um pode fazer para melhorar isso. Por quê? Melhorando, nós estaremos melhorando o meio ambiente, certo? Quais os materiais recicláveis citados no texto? Nesse último bloco, fala claramente. Fala da questão das embalagens, do uso do plásticos e outros artigos muito utilizados no dia a dia. Comece a observar quantas coisas nós utilizamos no dia a dia e que, após o uso, a gente pode reutilizar. Bem, então aqui eu coloquei as embalagens, plástico e outros artigos utilizados no dia a dia. Por que é importante reciclar? Por que é importante? O que acontece quando você recicla? Você vai retirar a matéria-prima lá do meio ambiente? Não, você já utiliza o que se tem, o que já está pronto, você transforma o produto. Nesse trecho do texto fala, o aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais, evitar o desperdício, ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. Tudo isso a gente faz quando nós reciclamos o que já está pronto, os produtos que já estão aí, tá bem?
Então, eu coloquei aqui que é importante reciclar, porque reaproveitar o lixo traz benefícios, evita o desperdício e amplia a conscientização sobre o consumo sem medida. Ou seja, só quem tem essa consciência de reciclar vai pensar, né, vai evitar o desperdício, vai pensar no consumo, nesse consumo desenfreado, não é? Então, é algo que nós temos que nos conscientizar, porque é importante para o meio ambiente, logo é importante para nós e para a nossa saúde, tá bem? Então, o texto deu para nós aprofundarmos um pouquinho mais sobre as questões do lixo? Grifaram direitinho aí? Responderam? Eu espero que sim, tá bem? Beijos!